começar, vamos ver aqui. Para começar. Vocês vão lá no chat, eu sempre esqueço de falar isso. Coloca o nome completo de vocês e a série na frente, tá? E aí fica mais fácil depois para marcar a participação de vocês, que aí fica gravado lá no chat. Aí escreve lá o nome completo e a série. E a gente começa. E o pessoal se entrar vai... Vamos lá. Na segunda passada eu deixei um exercício para vocês. Quem estava, não lembro se o Matheus estava também. O Eric eu já vi que não estava. De marcar os pontos no plano cartesiano, igual, parecido com o exercício que vocês fizeram no caderninho do aluno. Marcar os parzinhos lá. E aí, eu recebi o da Maiara, estava tudo certinho. Porque é só não esquecer que toda vez que vocês têm lá aquele par ordenado, 2 números lá dentro do parênteses, não pode esquecer que o primeiro é X, o segundo é Y. Sabendo disso, vocês não vão ter dúvida na hora de marcar. Entrou o negócio que me assusta. Oi, Thaís, tudo bem? Coloca no chat seu nome completo e a série, Thaís. Então, vamos lá. Ó, se tem alguma dúvida em relação a esses pares ordenados, depois vocês colocam no chat ou falam aí para mim, tá? Que aí eu falo de novo sobre isso. E também tinha lá para escrever uma expressão algébrica que representasse uma afirmação. Então, assim, isso é algo que a gente falou bastante em sala de aula, não me lembro, foi quando a gente estava começando a falar de equações, que a gente falava, o dobro da idade do fulano mais tanto é igual a tanto. Como que eu posso escrever isso? Como que sai do chat? Vai lá em cima, não tem lá pessoas? Conseguiu? É que você está no celular não sei. Como que você faz? Qualquer coisa você sai e entra de novo. Mas vamos lá. Mas para nós, nesse momento, é importante que vocês se lembrem de como marcar os pares ordenados lá no plano cartesiano. Por quê? Porque a gente está falando de equações, de resolução de equações e resolução de sistemas de equações. Eu ainda não vou falar na aula de hoje sobre o tema que está sendo trabalhado lá nas aulas do CMSP, que já está falando de ângulo, bissetriz. Vamos ver se vocês não têm dúvida em relação às equações. E como eu olhar num gráfico e olhar um pontinho e saber que aquilo lá é a resolução ou é a solução de uma equação. Equação de primeiro grau, eu me lembro que a gente já falou bastante durante as nossas aulas. E aí, quando eu tenho uma equação com duas variáveis, ou duas incógnitas, ou duas letras, a gente também, vocês fazendo esses primeiros exercícios da apostilinha do caderno do aluno de vocês, vocês viram que quando a gente fala desses pares ordenados, foi aquilo que eu coloquei para vocês na aula de segunda-feira, que eu pedi para vocês marcarem aqueles pares. O que é isso? É que eu tenho lá uma equação, por exemplo, 3x mais y. Tenho lá duas letrinhas, que é igual a 3. E o que é esses parzinhos? É a solução, é o valor do x e o valor do y que eu não conheço. É como se eu falasse para vocês assim, ó, eu sei que o dobro da idade da Thaís mais o triplo da idade do Matheus é igual a 50. Então, na verdade, aí, ó, eu falei de
idade da Thaís e idade do Matheus. Coisas entre as coisas diferentes e que eu poderia representar. A idade de Thaís é X, idade de Matheus é Y. Vocês têm aí uma equação onde vocês têm duas letrinhas, dois valores diferentes que vocês não conhecem. Diferente, por exemplo, se eu falasse assim, o dobro da idade de Thaís mais 20 é igual a 50. Eu estaria falando também de um valor que eu não conheço, só que seria um valor só a idade de Thaís. E os outros valores são números que eu conheço, mais 20 igual a 50. Então, eu tenho uma equação com uma letrinha só um valor que eu desconheço, e tem uma outra equação com duas letrinhas, x e y, idade de Thaís e idade de Matheus. Então, eu posso ter uma equação onde eu tenha essas duas letrinhas que eu não conheço o valor? Sim. E eu posso ter também um sistema de equações, porque aí eu posso falar assim para vocês, esse mesmo exemplo que eu falei o dobro de idade de Thaís mais o triplo de idade de Matheus é igual a 50. E eu poderia usar um outro esqueminha, eu poderia falar assim, o triplo de idade de Thaís menos metade da idade de Matheus é igual a 30. Eu continuei falando das mesmas coisas. Eu continuei falando de idade de Thaís e de idade de Matheus. Só que agora fazendo um outro cálculo para chegar a isso. E aí, neste caso, eu tenho duas equações com duas letrinhas diferentes, duas variáveis. E o que forma isso? Um sistema de equações. Então, na hora de eu escrever isso daí, de eu representar, eu poderia colocar um esqueminha lá de duas equações. Se vocês não enxergarem aqui, vocês me avisem. Dobro da idade de Thaís mais triplo da idade de Matheus é igual a 50. Mas poderia falar triplo da idade de Thaís menos, não lembro mais o que eu falei, metade da idade de Matheus é igual a 20. É só um exemplo qualquer para dizer para vocês que isso para dizer para vocês, para mostrar um exemplo de quando a gente está falando. Boa tarde, Nicolas. Estamos começando a falar um pouquinho aqui, Nicolas, ainda de equações, de sistemas de equações. Estou dando um exemplo de sistemas aqui, mostrando quando eu tenho equações, onde eu tenho duas variáveis. Ó, são de primeiro grau, não tem nada elevado ao quadrado aqui, não tem nenhum doisinho em cima da letra. E eu estou falando das mesmas coisas. Aqui eu dei o exemplo de idade de Matheus e idade de Thaís. E aí eu coloquei, dobro da idade de Thaís mais triplo da idade de Matheus igual a 50. Isso é uma equação, onde eu tenho dois valores que eu desconheço. E são valores diferentes, eu não posso colocar a mesma letra. A idade de Thaís é uma coisa, a idade de Matheus é outra, no nosso exemplo aqui. Pode ser que tenham a mesma idade. Mas assim, eu estou falando de valores, teoricamente, que são diferentes. Por isso, usei letrinhas diferentes. Agora, aqui eu poderia falar desse mesmo assunto, idade de Thaís e idade de Matheus, fazendo um outro tipo de cálculo. Mas eu sei também que o triplo da idade de Thaís menos metade da idade de Matheus é igual a 20. Continuo falando das mesmas letrinhas, X e Y, idade de Thaís e idade de Matheus, só que agora fazendo um cálculo diferente. Então, quando a gente fala de sistemas de equações, é isso. Eu tenho o quê? Mais de uma equação, mais de uma, no caso aqui nós estamos colocando só duas. Então existem sistemas com 3, com 4 equações? Sim.
que eu tenho que ter em mente, não tenho mais ter dúvida, equação, aquela igualdade, tem lá um valorzinho que eu desconheço, que normalmente a gente coloca uma letra lá, a gente costuma sempre usar X e Y, mas se aparecer lá um A, um B, um C, deixou de ser, não. Como eu estou falando, por exemplo, aqui, ó, idade de Mateus e de Thaís, eu poderia colocar T e M aqui e continuaria sendo uma equação aqui, continuaria sendo um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, duas letras diferentes. Ah, mas isso significa que pode ter também uma equação com três variáveis? Por exemplo, eu poderia colocar aqui, fazer uma outra afirmação colocando a idade do Nicolas? Sim, eu poderia colocar metade da idade do Nicolas nessa primeira equação. E eu colocaria uma outra letra diferente. O que eu não posso esquecer é que a equação, se eu não sei apenas um valor, ele pode estar até em mais de um lugar. Isso. Nicolas, coloca seu nome completo e série no chat. Obrigada, Matheus. E aí, eu poderia ter uma equação com três valores que eu desconheço? Sim. Vocês ainda verão isso, um sistema de equações com, por exemplo, três letras, três equações. A única coisa que vocês não podem esquecer, eu estou falando de valores diferentes que eu desconheço. Eu vou usar letras diferentes. Deixou de ser uma equação? Não. Se tem uma letra só, é uma equação com uma incógnita ou uma variável. Se são dois valores diferentes que eu não conheço, eu tenho aqui uma equação com duas variáveis e que são de primeiro grau. Nenhuma delas está elevada ao quadrado, nenhuma delas tem o doisinho aqui em cima. Eu posso falar dessas mesmas equações, desses mesmos valores aqui, ó, de x e y, usando uma outra conta? Sim. Quando isso acontece, é o que a gente chama de sistemas de equações. Nós temos mais de uma equação aqui. Uma outra coisa que vocês viram aí no caderninho do aluno tenho lá uma equação com duas letrinhas ou duas variáveis. Quando eu acho esses valores, na verdade, fui lá e descobri que a idade da Thaís sei lá. Quantos anos que a Thaís tem mesmo? Minha caneta começa a falhar. A idade da Thaís é 14. Então, vai lá. Idade da Thaís é 14. Idade de Mateus é 15. Você faz de conta, tá? Ó. Idade de Thaís, idade de Mateus. Então, na verdade, o que a gente achou aqui? A gente achou um parzinho de solução. A gente achou a solução para a idade de Thaís, a solução para a idade de Mateus. Fiz todas as contas lá e consegui encontrar o valor da idade de Thaís, idade de Mateus. São valores diferentes. Eu estou falando de coisas diferentes. É diferente daquele exemplo de quando eu falava assim, o dobro da idade do Nicolas mais 30 é igual a 20. Eu estava falando só da idade de Nicolas. Então, era uma letrinha só. Quando eu coloco aqui, ó, idade de Thaís, idade de Mateus, são valores diferentes. Então, por isso, ó, um é X, o outro é Y. Pode ser o mesmo valor? Poderia até ser a mesma idade, mas são coisas diferentes. Idade de Thaís, idade de Mateus. E aí a gente tem duas variáveis, duas letrinhas diferentes. Então, na hora da solução, vocês vão ter um parzinho ordenado aí. Ou seja, idade de Thaís, idade de Mateus. É aí que entra aqueles pares ordenados
que a gente falou, que vocês, quem estava na aula passada, eu pedi até para achar lá no sistema, no plano cartesiano, marcar esses parzinhos. E faz diferença a ordem? Faz. Quando eu fui dar esse exemplo, um exemplo qualquer aqui para vocês, eu falei primeiro da idade de quem? Idade de Thaís. Então, na hora de eu colocar a solução lá, eu preciso escrever a idade de Thaís é tal, idade de Matheus é tal. Não. Abri um parênteses, coloquei 14,15. Eu já sei que o primeiro resultado é a idade de Thaís, ou seja, o primeiro resultado é X, o primeiro resultado é a primeira letrinha que aparece aqui, e o segundo é Y. Aí eu consigo, então, colocar essa solução lá no meu plano cartesiano? Sim, e foi isso que eu pedi para vocês fazerem naquela atividade que eu deixei lá, simplesmente para marcar aqueles pontos. Então, se eu tivesse que colocar lá a solução só dessa equação aqui, lá no plano cartesiano, vou lá e vou representar isso daqui. Vou lá no plano cartesiano, desenho lá minha reta Y, minha reta X, e vou ligar. Vou ligar quem? A idade de Thaís, eu falei que era 14, então ela tem que sair daqui. Fecha a porta para a mãe, B. A idade de Thaís, eu vou marcar primeiro. Depois, idade de Matheus aqui. E onde é que está esse pontinho aqui? Onde eles se encontram. Retinho. É a solução dessa equação está onde? Exatamente aqui onde eles dois se encontram. Na aula passada, eu dei alguns pares qualquer, pares ordenados, igual tem num exercício lá do caderninho de vocês, e era só para fazer esse desenho aqui, para marcar os pontinhos, onde é que estavam, só para vocês sempre saber que toda vez que eu vou marcar um pontinho aqui, vou fazer maior isso daqui para vocês verem. Para vocês verem que quando a gente vai marcar, eu tenho um parzinho qualquer. Eu tenho lá um par ordenado, marque no plano cartesiano o par ordenado 2 e 3. Eu coloquei vários desses, deixei para o pessoal treinar, na verdade. E aí, o que eu vou fazer? A reta Y, que é sempre essa que vem de pé aqui, cruza com a reta X, que aqui é a origem onde começa, ou seja, aqui é o zero, tanto de uma reta quanto da outra. Aqui para frente é o meu X positivo. Atrás os meus negativos, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Y, mesmo pensamento. Nossa, Thaís. Deixa eu continuar. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ok? E aí eu deixei alguns pontos para vocês, só para treinar como é que se marca isso daqui. Isso que eu deixei na última aula, Thaís. Eu não lembro se saiu um pouquinho antes, mas era só para vocês treinarem isso daqui. E alguns de vocês me mandaram a foto do caderno onde fizeram isso. Para que era isso? Porque a partir de agora... a partir de agora... a gente não pode mais ter dúvida de quando aparecer essa palavrinha lá, par ordenado. Marque o par ordenado. O par ordenado é a solução da equação. Esse par ordenado é a solução do sistema. Você já sabe do que se trata. São dois numerozinhos, onde o primeiro é X, o segundo é Y. Mas não vai inverter? Tem hora que o primeiro é Y. Não. Falou par ordenado, estará sempre nessa ordem. E na hora de eu marcar isso daqui, eu posso começar por qualquer um, por exemplo, aquele 2 e 3, eu posso começar por esse 3 aqui, do Y? Não. Isso é muito importante vocês gravarem. Então, assim, se teve dúvida na hora de fazer isso daqui, vocês podem até falar ou depois mandar no zap. Isso daqui não pode ter dúvida de que sempre
vocês começarão a marcar pelo X. Outro detalhe que eu falei na última aula e volto a repetir. Isso daqui vocês usarão muito, muito a partir de agora para construção de gráficos. Vocês usarão ainda esse ano nos exercícios do caderninho do aluno, vocês usarão bastante o ano que vem, no nono ano, vocês usarão muitíssimo no primeiro ano do ensino médio, usarão muitíssimo no segundo ano do ensino médio e muitíssimo no terceiro ano do ensino médio, ok? Então, esse é um daqueles assuntos que, lembra quando eu falava em sala de aula, olha, isso daqui, mais do que qualquer outro, vocês prestem muita atenção, porque vão usar bastante ainda, isso daqui. Esse plano cartesiano, esses pontinhos aqui, vocês ainda vão fazer muito isso. Então, é muito, muito, muito importante que vocês não tenham dúvida na hora de marcar isso daqui, tá? Então, vou marcar o parzinho 2 e 3. Posso começar daqui? Não, tem que começar daqui. Vou em linha reta. Aí sim, vou lá no 3 do Y, linha reta. Onde eles se encontrarem, é aqui que está esse ponto. Ah, ele poderia ser, por exemplo, solução daquele nosso sistema lá? Sim, poderia ser solução daquele nosso sistema, ok? Ah, mas se eu tiver uma equação só lá, eu consigo achar um pontinho aí? E aí, consigo achar usando só uma equação de uma letrinha só? Ou eu consigo pegar uma equação e transformar ou representar isso aqui? Vocês fizeram nos primeiros exercícios do caderninho do aluno. E se tiver alguma dúvida em relação a alguma daquelas atividades, vocês falem para mim. Algumas representações. Tipo assim, tinha lá uma expressão algébrica com letrinhas e pedia para vocês ligarem os pontinhos e depois ver o que formava lá. Ah, será que formou uma reta? Eu poderia falar para vocês assim, ó, naqueles mesmos pontinhos que eu deixei para vocês na última aula, algum deles dava para ligar e formar uma reta ou não? Ah, por que será que alguns formam uma reta? Se eu pegar aquela primeira equação lá da idade da Thaís, da idade do Mateus, será que eu consigo transformar isso em alguns pontos e colocar aqui? Será que dá para fazer isso? Será que se eu pegar aquela solução, pegar a idade da Thaís, a idade do Mateus, marcar o pontinho lá, eu consigo transformar isso em uma equação? Ah, mas e se eu não fizer conta nenhuma? Ah, eu não sei como que eu vou chegar naquela solução da idade de Thaís e da idade de Mateus. Como que eu vou descobrir aquilo? Eu conseguiria descobrir fazendo, entre aspas, o desenho disso daqui no plano cartesiano e conseguiria descobrir? Sim. Isso é outra coisa, ou outro exemplo, de exercício que vocês fizeram, creio que já fizeram, do caderninho do aluno. Que é o quê? A resolução desses sistemas, ou seja, achar esses valores. Quando a gente tem uma equação só, lembra, até na aula anterior da segunda passada, a gente usou o exemplo de quando eu tenho uma letrinha só. Ah, o dobro da idade do Nicolas mais 10 é igual a 20. Eu consigo achar isso. Thaís, depois eu respondo. Eu consigo achar essa solução? Eu me lembro que na segunda-feira, quando eu coloquei uma equação desse tipo, rapidamente vocês conseguem olhar. Porque se eu falar assim, ó, vou falar um bem simples, bem rápido aqui. Quanto mais 5 que é igual a 8? É a mesma coisa de eu falar assim, ó, x mais 5 é igual a 8. Quanto vale esse x? E aí vocês de cara, sem fazer todo aquele esquema de equação, conseguem me responder. Ai, mas e se for um pouquinho mais complicado? Que eu lembro até que o Nicolas, na hora, falou, ai, não estou lembrando. E aí, nós resolvemos uma equação aqui, lembra da história da, passa para o outro lado fazendo operação contrária. E aí, o Nicolas mesmo foi um dos que falou, ai, agora lembrei. A resolução
da equação quando eu tenho uma letrinha só. E quando eu tenho duas letras, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver? Eu poderia perguntar também para vocês, assim, aquele primeiro exemplo, o dobro da idade da Thaís mais o triplo da idade do Matheus é igual a tanto. Vocês iriam conseguir resolver? Iriam, da mesma maneira que vocês fizeram com essa que eu perguntei agora, quanto mais 5 que é igual a 8? Eu fui experimentando. Dá para resolver experimentando? Dá, vocês vão demorar um pouquinho mais. Mas aquele exemplo que eu coloquei da idade da Thaís e da idade do Matheus, eu posso também resolver experimentando? Sim, mas existem outras formas de resolver quando eu tenho, principalmente quando eu tenho sistemas. Por quê? Porque eu falei da idade da Thaís e da idade do Matheus de um jeito, fazendo uma conta, e do outro jeito, fazendo outra conta, ok? É como esse exemplo que eu falei para vocês, quanto mais 3 que é igual a 8. Eu poderia colocar assim, quanto mais 3 vezes 2 menos 1 que é igual a 8. Eu só coloquei um pouquinho de conta diferente no meio para dar o mesmo resultado. E vocês conseguiriam chegar na resposta? Sim. Mas e aí? Vamos voltar lá nos sistemas, que é a resolução de sistemas com duas letrinhas. E vocês têm, creio até que já tenham feito ou tentado fazer, no caderno do aluno. Primeira coisa, equação com duas letrinhas diferentes. São dois valores diferentes. Quando eu falo diferentes, é porque são de coisas diferentes. Por exemplo, a idade da Thaís e do Matheus pode ser a mesma? Sim, lá no final vou fazer todas as minhas contas e descobrir, era igual. O meu X era 15, o meu Y também era 15. Pode dar o mesmo valor? Sim, mas eu estou falando de coisas, entre aspas, nós estou usando a palavra coisa para ficar mais fácil de entender, coisas diferentes, tá? Por isso, letrinhas diferentes. Entendido isso? Então, equação com duas variáveis. Uma equação onde eu tenho duas letrinhas diferentes. É uma expressão algébrica, apareceu a letra lá no meio. Não conheço dois valores. Mas eu sei duas formas de fazer essa conta para poder chegar nesse resultado, idade de Thaís e idade de Matheus. Para chegar nesse X e nesse Y, eu posso fazer com várias contas diferentes. Poderia pegar o mesmo exemplo da aula passada, do dobro da idade de Nicolas, mais tanto igual a tanto, eu poderia falar o triplo da idade de Nicolas, mas, só que aí seria mais ou menos um outro valor, que é igual a um outro valor. E qual seria a idade do Nicolas no final das contas? Seria a mesma idade, só que fazendo contas diferentes. Só que o valor desse meu X seria o mesmo, tá? Quando eu tenho só uma letrinha, uma equação com uma incógnita ou uma variável. Posso ter mais de uma? Sim. Uma equação com duas variáveis, ou dois valores que eu desconheço, ou duas letrinhas. E quando eu tenho duas equações desse tipo, isso é um sistema de equações. As letrinhas são a mesma, só que eu estou usando contas diferentes para chegar nesse resultado. E aí, lá no caderninho do aluno de vocês, tinha lá um exemplo. Estava lá assim, 2x mais y igual a 26 e 4x menos 3y igual a 2. Esses eram os dois exemplos que tinham lá. Antes de falar disso, vamos falar da solução, por exemplo, vou voltar no exemplo que eu acabei de falar para vocês. Se ao invés de falar de idade de Thaís e idade de Matheus, eu falasse só de idade de Thaís, ficaria mais fácil para resolver? Sim, ficaria mais fácil. Então, quando eu coloquei aquelas duas equações lá, onde eu falava primeiro de dobro da idade de Thaís, depois eu falava de triplo da idade de Thaís, primeiro eu falava de triplo da idade de Matheus, depois eu falava de metade da idade de Matheus. Se eu quiser deixar uma letra só, se eu quiser deixar só a idade de Thaís e no final descobrir a idade dos dois, será que daria certo? Poderia dar certo, sim.
Porque, por exemplo, naquele primeiro caso, olha só, onde eu coloquei assim, ó. Eu costumo esquecer as coisas fáceis, mas acho que eu coloquei assim, ó. Dobro. Ó, o negócio falhando de novo. Dobro da idade de Thaís mais triplo da idade de Mateus é igual a 50. Eu poderia deixar uma letra só? Eu quero falar só de idade de Thaís. Eu poderia escrever isso daqui usando só isso? Sim. Aí, o que eu posso dizer? Disso daqui, ó, usando aquilo que a gente conhece, de deixar a letrinha sozinha de um lado, passar tudo para o outro lado, que a gente comentou na segunda passada, eu poderia, por exemplo, deixar o x sozinho de um lado aqui, sem resolver, sem chegar num número certo. Poderia? Sim, ó. 2x é igual. Como se eu estivesse resolvendo uma equação de uma letrinha só, onde eu tenho que deixar a letra sozinha aqui e passar tudo para o outro lado. Ok? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Deixando o x sozinho. Quero deixar o x sozinho. Quero saber só a idade de Thaís. Então tá. 50 tá aqui, continua. E esse 3y, lembra? Quando eu tenho que passar para o outro lado, ele vai fazendo o quê? Fazendo operação contrária. Ou seja, vai trocar de sinal. Mais fica menos, fica menos, fica mais. Então, ficaria menos 3y. E aí, acabou? X ficou sozinho? Posso juntar aquilo lá? Não. Mas x não ficou sozinho ainda. Lembra o que a gente faz? Quando tem um número do lado da letra, que ele está multiplicando, contrário de multiplicação, divisão. Então, eu poderia falar o seguinte, se eu quero falar só de idade de Thaís é igual a 50 menos 3 vezes a idade de Mateus dividido por 2. Cheguei no valor? Não, mas eu sei que no lugar do x, aqui, ó, eu posso colocar isso daqui? Posso. Eu sei que o meu x é igual a isso daqui. Então, eu podia escrever isso daqui de novo, ó, usando isso daqui no lugar do x? Sim. E o que aconteceria se a gente fizesse isso? Se ao invés de colocar x, eu não achei que x é a mesma coisa, ó, x é igual, x é a mesma coisa que 50 menos 3y dividido por 2. Se é a mesma coisa, no lugar do x eu posso escrever isso daqui? Sim, no lugar do x eu posso escrever 50 menos 3y dividido por 2. Então, dava para escrever aqui, ó, duas vezes 50 menos 3y dividido por 2, mais 3y é igual a 50. E o que isso iria me ajudar? Vocês perceberam que se eu fizer isso, o meu x sumiu? E aí eu posso, lembra da história de letras iguais, eu posso juntar? Posso juntar y com y e vou conseguir resolver essa equação chegando no valor do y. E aí eu descobrindo o valor do y, que é a idade do Mateus, claro que se eu descobrir a idade do Mateus, eu vou substituir aqui e acho a idade da Thaís. Então, dá para transformar uma equação que tem duas letras em uma só letra? Sim. Mas qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Pegar qualquer uma delas. Eu poderia ter feito isso com o y, com a idade do Mateus? Sim. Eu escolho qualquer uma delas. Normalmente eu falo assim, essa vai ficar mais fácil. Não, essa vai ficar mais fácil. Eu posso fazer isso daqui e deixar isso com uma letra só, que é aquilo que a gente está acostumado a resolver, que é a equação de primeiro grau, onde eu tenho uma letra só, que a gente já sabe que letras iguais dá para juntar. Quanto dá 3y mais 4y? 3y mais 4y. Isso dá 7y. Então, dá para resolver quando tem uma letra só? É muito mais fácil? Sim. E aí, falando isso daqui para vocês, eu já estou explicando para vocês um dos métodos para resolver sistemas, que é o quê? Transformar tudo isso em uma letra só.
Vocês entenderam essa parte de, ó, eu acho o valor de uma letra, mas sem chegar no número. Só para quê? Para que a minha equação tenha uma letra só. Claro que eu vou ter que fazer duas contas, vou ter que descobrir um de cada vez. Mas a partir do momento em que eu descubro um, fica muito mais fácil ou muito mais simples para descobrir o outro. Esse é um dos métodos, é uma das formas de resolver sistemas, por exemplo. Porque um outro detalhe importante que a gente não pode esquecer é o seguinte. Eu coloquei para vocês, logo no início, quando eu dei esse exemplo de idade de Thaís e de idade de Mateus, duas contas diferentes. Vocês viram, né? Em uma eu falava que o dobro da idade de Thaís mais o triplo da idade de Mateus é igual a 50. Na outra eu coloquei assim, ó, o triplo da idade de Thaís menos metade da idade de Mateus é igual a 20. Eu usei duas contas diferentes para falar da mesma situação. Na primeira equação, eu poderia ter uma idade da Thaís e na segunda equação uma idade diferente? Não. É outra coisa que a gente não pode esquecer. Quando eu estou falando de resolução de sistemas, o valor do x tem que ser o mesmo nas duas equações. O valor do y tem que ser o mesmo nas duas equações. Ah, mas eu estou lá resolvendo e achei que lá naquela primeira equação do dobro da idade da Thaís, a idade dela era 14. Aí eu fui lá resolvendo e achei que na segunda equação era 15. Tá certo isso? Não. Tanto que se eu colocar aqui diversos sistemas para vocês e falar assim, ó, veja qual desses pares ordenados é solução do sistema. O que vocês teriam que fazer? Pegar aquele número, o primeiro número colocar no lugar do x, o segundo número colocar no lugar do y. E teria que dar certo nas duas equações. Toda vez que a gente está falando de sistema de equação, é o mesmo valor nas duas. O mesmo valor para o x, o mesmo valor para o y. Significa que o x e o y tem que ser iguais. Mas o x de uma e o x da outra tem que ser o mesmo. Vou pegar o exemplo do caderninho do aluno para falar isso para vocês. Ó, lá no caderninho do aluno vocês têm, não tinham, mas tem, 2x mais y é igual 26. Tem também 4x menos 3y é igual a 2. Que é isso, meu xerox está bem apontado. Aí, isso daqui é o quê? Sistema de equação. É um sistema de equação por quê? Porque eu tenho duas equações, eu tenho mais de uma equação aqui. De quantas letras, de quantas variáveis? Duas também, ó, x e y, ok? Tá, aí eu falo para vocês assim, ó, eu quero que vocês vejam se o par ordenado é 4 e 5 é solução desse sistema. Então, vamos lá. 4 e 5. Verifique se 4 e 5 é solução desse sistema. E aí, o que vocês fariam? Vou colocar o 4 e o 5 no lugar das letras. Solução é aquele número que eu coloco no lugar da letra e que dá certo. Como é que eu faria essa conta, então? Como ficaria? Nessa primeira equação aqui, olha só como ia ficar. 2 vezes, volto a repetir, todo número do lado de letra tem vezes no meio, ok? 2 vezes 4 mais 5, ó. 2 vezes 4, 8. 8 mais 5 dá 26. Não deu? Opa, não é a solução desse sistema aqui. Mas faz de conta que deu certo em uma, deu o número que está aqui, mas aí eu fui fazer na segunda e já não deu certo. E aí? O que acontece? É solução do sistema? Deu certo na primeira, mas não deu na segunda. Não é solução do sistema. Quando a gente está resolvendo o sistema, a gente está achando um valor para uma letra e um valor para outra letra,
mas que dê certo nas duas equações, ok? Ai, como que eu chego nesse valor? Resolução dos sistemas. Existem diversas maneiras ou diversos métodos, e vocês verão, e é uma coisa que vocês ainda vão usar bastante, que existem diversas maneiras. Ah, então eu posso escolher a que eu achar mais fácil quando eu tiver que resolver sistema? Sim, você pode escolher. Só que é claro que para isso você tem que conhecer todas. Uma delas é aquela que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, onde eu deixo uma letra só. Então, eu poderia isolar qualquer um deles aqui, por exemplo, aqui, ó. Pegando essa primeira aqui. Vamos pegar só essa primeira equação, ó. Eu sei que 2x mais y é igual a 26. Se eu quiser deixar o y sozinho, eu quero saber quanto é o y. Y é igual a 26, que já está aqui. E esse 2x, como que ele passa para lá? Ele vai trocar o sinal. Menos 2x, porque quando não tem sinal é positivo. Cheguei num valor, num número? Não, mas eu já sei que o meu y é 26 menos 2x. Então, onde tiver y, eu posso substituir, eu posso trocar por 26 menos 2x? Sim, eu posso trocar. E aí eu consigo chegar no valor de x? Sim. Ó, como que eu posso escrever isso daqui, ó, que é essa primeira aqui? Para não ter que apagar, 2x mais y igual a 26. 2x mais y igual a 26. A gente já viu que o y é quanto? 26 menos 2x. Então, eu posso trocar, ao invés de escrever y, escrever o que está lá? Posso. 2x mais quanto? Ó, 26 menos 2x. Por quê? Porque o y é isso. 26 menos 2x. Isso é igual a 26. O que aconteceu aqui? Virou uma letra só. Eu resolvendo tudo isso daqui. Vamos lá. Eu posso somar x com x? Sim. Posso somar letra com letra? Sim. E pronto, resolvo a minha equação, ok? Não vou resolver essa daqui, porque eu quero dar um outro exemplo para vocês. Mas, e quero também deixar vocês resolverem para a nossa próxima aula pelo método que vocês acharem mais fácil. Então, vamos lá. Qual é esse primeiro que a gente está falando aqui? Eu descubro uma letra. Mas você descobriu, mas você não chegou no valor. Não, não é descobrir. Eu vou só deixar uma letra sozinha. Vou lá, posso ir na outra equação e colocar isso? Sim, vou lá na outra equação, coloco isso. Vou falar bem rapidinho, até porque o nosso tempo está acabando. Vou falar dos 3 métodos e depois a gente volta e vê qual que vocês acharam mais fácil. Não vai dar tempo. Um método. Pegar a equação e transformar em uma letra só. Como? Pegando qualquer uma delas e deixando sozinha. Como? Aquele mesmo método de resolver a equação que a gente já conhece. Que se vocês têm dúvida, fala aí, olha, professora, eu não estou lembrando como resolve lá quando tem só uma letra. Volta aí nessa aula ou na outra aula, fala sobre as equações. Se vocês falarem, a gente volta, tá? E tem também um outro, que é o método da adição. E esse pode ser que até alguns de vocês achem o mais simples. O que é método da adição? É fazer uma conta de mais. Aquela mesma conta que a gente está acostumado a fazer lá, vou fazer essa conta de mais. De que maneira? A gente já sabe que quando a gente está fazendo uma soma e são números contrários, por exemplo, quanto dá mais 3 com menos 3? 0. Quanto dá mais 5 com menos 5? 0. Quanto dá mais 1 com menos 1? 0. Quanto dá mais 4 com menos 4? 0.
Então, se eu conseguir que o meu x ou que o meu y vire zero, de novo, vai ficar só uma letra para a gente resolver. Ah, mas dá para fazer isso aí? Dá. Do jeito que está aqui, tem alguma delas que vai virar zero? O x ou o y? Ó, é a conta de mais normal mesmo. 2 mais 4. Aqui não dá zero. E aqui, quando não tem nada, tem 1. 1 menos 3 dá zero? Não. Ai, mas e agora? Eu preciso que uma delas dê zero. Eu posso mudar isso daqui? Posso pegar qualquer uma dessas equações e mudar ela de alguma maneira? E aí? Vocês devem também se lembrar de quando a gente começou a falar de equações, que eu dava o exemplo da balança. E assim, equação, a balança tem que ficar equilibrada. Então, assim, se eu pegar esse canetão que eu estou na mão e colocar desse lado da balança, o que eu tenho que fazer para ela ficar equilibrada? Opa, pegar um canetão igualzinho a esse e colocar aqui. Fica equilibrada. Continuou sendo a mesma equação, tá equilibrada. Por quê? Porque eu coloquei canetão aqui mais o canetão na outra. Eu só não posso pegar aqui no valor do meu x, colocar um canetão no valor do meu y, não colocar. Então, dá para mudar, fazer as equivalentes, que a gente falou muito, de fração equivalente, de equação equivalente. Posso mudar uma delas ali para virar zero? Posso. Aí, vamos lá, vamos pensar. Aqui, por exemplo, que é 1. Esse 1, para ele se transformar num 3, para mim fazer essa conta aqui, ó, não é menos 3? O que tem que aparecer aqui para dar zero? Um 3 positivo. Como que o 1 vira 3? Existe aí uma forma simples? Quanto é que dá 1 vezes 3? 3. Então, eu posso pegar aquele 1, multiplicar por 3, só para na hora de eu fazer a conta de mais, dar um zero ali? Posso fazer isso? Posso fazer isso. Só que, é aquele detalhe, se eu vou fazer isso daqui, ó, vezes 3, o que eu tenho que fazer com todos os outros números que estão nessa? Eu tenho também que fazer vezes 3, ok? É aquela história que a gente já falou em aulas anteriores, quando a gente estava em sala de aula. Para ser equivalente, o que eu faço com um, eu tenho que fazer com o outro. Pode fazer isso? Pode. Continua sendo equivalente? A gente falou muito disso nas frações. Então, pode multiplicar por 3 para dar zero? Pode. O que falta fazer, então? Aqui também, vezes 3, tudo nessa equação aqui, ó. E aqui também, vezes 3. A outra vai continuar igual? Sim, a outra eu não vou multiplicar nada. Eu vou pegar só uma equação e vou multiplicar ela, neste caso, toda por 3. Poderia ser por outro número? Sim. O que eu vou procurar sempre? Um número que, se eu somar com o outro, dá zero. Por quê? Porque eu quero fazer sumir uma letra. Vai ficar mais fácil de eu resolver uma letra só. Ah, então será que vai dar certo isso ali? Já sei que só vai mudar a primeira. Quanto que é 2 vezes 3? 6x. Mais 1 vezes 3, 3y. Igual 26 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 8 vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Ó, a minha primeira equação agora é essa daqui, que é uma equação equivalente. Lembre-se, eu posso fazer isso? Posso. Eu só não posso esquecer que eu vou multiplicar todo mundo. Eu poderia multiplicar só um e deixar os outros do jeito que está. E a outra equação? Continua a mesma coisa, até porque se eu mudar, não vou poder fazer aquela conta de mais, tá? 4x menos 3y igual a 2. Agora, dá para a gente fazer aquela conta de mais e um deles vai sumir, vai virar zero? Dá. Ó, conta de mais normal aqui, ó. Quanto dá 6x mais 4x? Aqui, 6 mais 4, 10x. Quanto dá mais 3 com menos 3? Zero.
Viu que o y vai sumir? Então, na verdade, nessa hora, eu não preciso nem colocar zero ali, se eu não quiser. Eu faço assim, ó. Isso daqui virou zero. Cortei. Já vou pro igual. Igual a quanto? Quanto é 78 mais 2? 78 mais 2, 80. Viram que sumiu o y, ficou só x. Agora, isso daqui, ó, até de cabeça vocês conseguem fazer para mim terminar essa equação. Ó, 10x igual a 80. X é igual a 80. Lembra o número do lado da letra? Dividido. E aqui, quando dá 80 dividido por 10? X é igual a 8. Cheguei no valor do x. Ah, professora, mas você chegou só no valor do x. E o valor do y? E aí? Se eu já sei quanto é o meu x, eu vou em qualquer uma das minhas equações e vou substituir. E eu chego no valor do y. Olha aqui, ó. Posso pegar essa primeira aqui, ó. E a gente já fazer de cabeça aqui rapidinho, ó. 2 vezes... Quanto é o x? 8. 2 vezes 8, 16. 16 mais y igual a 26. Passa aqui esse 16 para lá, ó. Y igual a 26 menos 16. Y é igual a 10. Eu fiz essa conta aqui de cabeça rapidinho, mas vocês podem anotar e fazer ela certinho aí. Se bem que tem no caderninho do aluno de vocês. Aqui era só para mostrar como foi feito isso daqui, ok? Cheguei no valor de um, rapidamente eu chego no valor do outro. Esse método aqui, alguns dizem que é um dos mais simples. Eu também considero mais... Deixa eu ver. O que você perguntou, Thaís? Que eu já... Vai ter que levar as apostilas feitas. Não, só é preocupante. A Thaís já está se preocupando se ela vai ter que completar a apostila. Jesus, Maria José. Thaís, o importante é assim, que você faça aquilo que você entendeu. Por exemplo, você até falou aí, vai ter que levar as apostilas feitas. Por exemplo, se a gente tiver que voltar, ou se a gente voltar mesmo, não sei, daqui para o fim do ano. Vixe, não entendi nada. Olha. Então, faça aquilo que você entendeu. Não inventa, não copia de internet resposta, nada disso. Por quê? Aí eu vou te falar, ó, se por acaso a gente voltar para a escola, seja esse ano, e se porventura a gente não voltar esse ano, o ano que vem, faz de conta, não voltamos esse ano. Ano que vem a gente começa como? Com atividades de recuperação, para a gente ver tudo aquilo que a gente não entendeu, tudo aquilo que ficou em dúvida. Voltando este ano, a mesma coisa. Atividades de recuperação, de aprofundamento, para a gente ver aquilo que não entendeu. Se você me chega lá para mim com a sua apostila toda completa, eu vou supor que você entendeu tudo. Claro que é para você fazer o possível e o impossível, fazer assim, todo o esforço possível para conseguir entender alguma coisa, tá? Sei que quando a gente está falando disso daqui, ó, por exemplo, isso aqui que vocês viram hoje, pode ser que vocês falem, nossa, professora, mas não entendi nada. Você falou aí muito de equação, de equação com duas letras, de resolução de sistema, de método de adição, de método de substituição. E eu até quis falar de tudo isso, assim, até faltou um dos métodos aqui que não vai dar tempo. Tem só 3 minutinhos. Para quê? A minha intenção é, vocês estavam conseguindo fazer tudo isso na apostila? Vocês entenderam na hora que leram isso daqui? Se não, então o que a gente vai fazer? Por exemplo, na nossa próxima aula, a gente não... vamos continuar, vamos lá para o próximo assunto, vamos dizer assim, vamos falar dos ângulos, das bissetrizes, da mediatriz, que está falando nas aulas de você. Não. Vamos tirar a dúvida disso daqui. Professora, você falou aí de resolução de equação com 2 letras, mas eu nem lembro como resolve a equação com uma letra.
opa, coloca no chat ou coloca lá no Zap, professora, volta nas equações de novo. Professora, não, essa parte aí da resolução de sistemas, agora que você falou que existem mais de uma forma de resolver, vamos uma de cada vez? Ai, vocês acharam legal essa da soma aqui, mas não entenderam muito bem? Vamos falar só dela, por exemplo, na outra aula. Ai, você falou aí no comecinho da aula de hoje de parzinho. O que, que é isso? O que, que isso tem a ver? O que, que é esse parzinho aqui, ó? Esse parzinho é isso daqui, ó. É o 8 e o 10, que é a solução disso daqui. Isso é um parzinho. Um exemplo de onde aparece esse par ordenado, ok? Na verdade, falar sobre tudo isso hoje era realmente despertar em vocês aquilo que entendi, aquilo que não entendi. Olha, entendi tudo, sei o que é sistema, sei resolver equação com uma letrinha, entendi, achei legal esse método da soma, não vou esperar para ver o método usando o plano cartesiano, que é aquele desenho para ver a solução. Não, mas aquele de deixar a letrinha sozinha lá, que é o da substituição, eu preciso ver mais ele, porque eu não entendi. E aí a gente vê o que a gente faz, se a gente avança ou se a gente volta, Thaís. Até quando você falou, tem que levar a apostila completa, a intenção é, professora, olha, você falou de equação aí. Não lembro como resolve a equação. Você falou aí que na hora de resolver, eu posso deixar a letra sozinha, como a gente faz quando está resolvendo a equação com uma letrinha só. Só que não lembro como é isso. Vamos voltar. Estamos aqui para isso. A intenção não é sair correndo. Quem não pegou as apostilas? Ô, Matheus, tem um link, se você quiser, para abrir elas pela internet. Mas se não, a escola está aberta de quarta-feira. Se tiver a possibilidade de mandar alguém pegar ou de ir lá pegar, pode pegar. Mas existe um link também. Eu até vou pedir para a Thaisa colocar. A Thaisa tem um link para pegar na internet. Só que aí também é aquela história. Por exemplo, eu não tenho apostila, não venho apostila para a escola para os professores. Aí eu tenho que ficar tirando cópia. Hoje, por exemplo, a hora de hoje, eu imprimi aqui 3 páginas, mas a minha impressora tá péssima. Então, assim, se puder pegar lá na escola, é melhor para vocês que têm essa possibilidade, é melhor. De quarta-feira a escola tá aberta, das 10 às 4. Ok? E assim, que nem... Ai, olha, a Thaís saiu, depois ela fala para mim que não sabia o que aconteceu. Mas vamos lá, ó. Aí, pode ser pelo Zap, ou vocês deixam aqui no chat, assim, olha, professora, vamos falar de novo de sistemas na próxima aula, porque ficou bastante dúvida. Olha, professora, entendi tudo. Olha, professora, aquele negócio de par ordenado. Então, vocês podem mandar mensagem no meu privado, lá no Zap. Professora, vamos falar de novo, bastante de sistemas. Achei legal esse método de somar aí. Esse eu achei difícil, vamos ver outro. E a gente fala disso na próxima segunda, tá ok? Mas aí vocês não deixem de falar, tá? Mandem lá, se entenderam, se não entenderam, porque essa parte, assim, pode ser que eu falando de todos, e até volto a falar para vocês, a intenção de falar realmente tudo de uma vez hoje era realmente ver se vocês estavam conseguindo acompanhar ou se a gente tem que voltar. Se tiver que voltar na resolução da equação com uma letrinha só, a gente volta. Se não, a gente vai na próxima aula direto para o método. Olha, qual que vocês acharam legal? Vamos ver esse, vamos resolver algumas. Até a intenção era deixar uma para vocês resolverem, mas eu prefiro, então, que vocês olhem na do caderninho, vejam se conseguem ou se conseguiram, dar uma olhada, dar uma lida novamente nessa atividade aí, que é da sistema de equações. Dá uma lida legal, e aí a gente continua falando disso nas próximas aulas, ok? E, Matheus, se puder ir lá, pedir para alguém, sei lá, ou ir lá na quarta-feira pegar, mas de qualquer maneira, eu vou até anotar aqui, de lembrar a Thaisa de colocar o link lá no grupo, tá ok? E aí a gente fica assim.
podem mandar lá no chat, no Zap, as dúvidas. Olha, professora, fala mais de resolução de sistemas nas próximas aulas. E segunda-feira a gente está aqui de volta. Eu só vou conversar com a Thaisa sobre essa questão do horário. Eu não sei se esse horário da 1 hora está calhando com o horário de almoço da família, sei lá. E eu mudei por causa do horário da escola. E no fim o horário da escola mudou de novo. Então, mas se mudar para as 2 horas, aí a gente avisa vocês lá no grupo, tá ok? E por hoje é isso. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. Não esquece de mandar lá no Zap. Até segunda, se Deus quiser. Tenha uma ótima semana. Tchau. Beijo, Nayara.